Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro, né? Nossa reunião proibida, vamos se dizer assim, né? O nosso encontro proibido de professores, aquilo que a gente não pode falar dentro da escola, naquilo que a gente chama de seja o pior professor do mundo, e a gente já sabe que é ser o pior professor do mundo, não é verdade? Então, assim, para quem não segue, siga, acompanhe, ative as notificações, curta o vídeo. Tem muita coisa boa vindo por aí e a gente não tem frescura, né? A gente está olhando para a realidade da escola de uma maneira muito real, muito realista, sem ficar passando a mãozinha, olhando realmente o que funciona. Eu quero começar o nosso encontro de hoje, se vocês me permitem, lendo um texto que eu não lembro da onde eu peguei. Eu acho que foi de um livro da, não vou lembrar, mas é como que a educação ou como que uma sala de aula pode ser vista na perspectiva do cinema. E aí o texto diz assim, ó: alguns espectadores querem entrar na sala com comida e bebida. Outros exigem entrar ainda que a sessão já tenha começado. E alguns comentam em voz alta o que acontece na cena. Tudo isso tem consequências nefastas, já que uma das funções do teatro e do cinema é proporcionar uma experiência estética que requer concentração e silêncio. A conduta de um espectador não concerne apenas a ele mesmo, mas também aos outros espectadores. A falta de medidas energéticas na escola para fazer com que se respeite as regras já está causando danos em outros âmbitos. No futuro, só funcionarão os concertos de rock ou de música eletrônica, tão ruidosos que abafam qualquer outro ruído. É ou não é uma análise, infelizmente, de uma sala de aula? Quantas vezes a gente briga que não pode comer dentro da sala de aula? Né? Mascar chiclete, sei lá. Eu tive uma época que a gente teve que racionar a merenda, porque os alunos levavam a banana para dentro da sala de aula, comiam lá e jogavam a casca ali. À noite fechava-se a escola, no outro dia cedo abria. Me diz quem conseguia ficar dentro daquela sala. É o cinema aí, ó. Outros exigem entrar depois que a aula já tenha começado, não é? Você começou essa aula, licença, professor, posso entrar? Licença, professor, posso entrar? E um terceiro movimento que a gente encontra no cinema e que infelizmente a gente também encontra na sala de aula, que é a voz alta dos outros, que querem comentar qualquer coisa, querem falar qualquer coisa, em vez de serem espectadores. E aqui eu quero fazer um gancho, né, um gancho, para a gente entender o seguinte, olha lá. Há uma grande diferença entre um aluno que é participativo de um aluno que não cala a boca. São coisas diferentes. Um aluno participativo é aquele que fala na hora em que deve falar, né? Na hora que é perguntado. É aquele que faz uma pergunta que faça um sentido, ou seja, ele espera toda, vamos dizer assim, toda a cena do professor, ele espera todo o raciocínio do professor terminar para, diante daquele raciocínio, que talvez ele não tenha compreendido direito, ele fazer uma pergunta assertiva, ou seja, naquela parte que ele não compreendeu. Isso é um aluno participativo. Do contrário, só tem um aluno que fala muito. E às vezes fala coisa que não tem nada a ver com a aula, fala com os outros, fala com o coleguinha do lado, fala com todo mundo. Menos conversa com o próprio conteúdo da disciplina que você tá lecionando. E infelizmente a gente muitas vezes já começa a ver isso em reflexo no cinema, no teatro. Vou contar uma história rápida aqui para vocês, mas eu cheguei a ver no cinema, olha a loucura. Eu já cheguei a ver no cinema um moleque lá, um jovem, sei lá quantos anos, sei lá, 16, 15 anos,
com o fone de ouvido. Tem noção disso? O nego foi, pagou a entrada, entrou no cinema e estava com fone de ouvido. Qual o sentido? E aí, olha que impressionante. Na sala de aula, quantas vezes você tem que brigar para aquele aluno tirar o fone de ouvido? E aí, eu já tive essa experiência, hoje eu não tenho mais, né? Hoje eles já aprenderam que não é para ficar com fone de ouvido. Mas no começo a gente tem que bater muito nessa tecla e tem que ter paciência para sempre bater. E se a gente deixar, a gente não pega mais ou ao longo do ano. E quando eu batia nessa tecla, ô campeão, tira o fone de ouvido, cara, não é hora, tal. Sabe qual a maior resposta que eu escutava? Tá desligado, eu não tô ouvindo nada, não funciona. Então qual o sentido você tá com fone de ouvido? É uma sociedade doente, você concorda? Uma pessoa coloca um fone de ouvido quebrado na orelha, qual o sentido? E essa história do cinema, então, a gente encontra hoje na sala de aula, que deveria ser um lugar do silêncio e da atenção, da concentração, e se tornou um lugar da bagunça, um lugar da folia, um lugar da gritaria. E a nossa função enquanto professor é trazer a concentração. E isso, meus caros, é talvez a grande dificuldade, não só na educação, eu acho. A grande, a grande educação que você pode dar no mundo hoje é dar atenção às pessoas. A maior riqueza, a maior tesouro, a maior joia, a coisa mais rara que você tem hoje no mundo é a sua atenção e a atenção das pessoas. Por isso que eu me felicito quando um vê o vídeo, por isso que eu me felicito quando alguém responde um vídeo, quando alguém diz alguma coisa. Porque alguém pegou a sua riqueza de atenção e colocou na gente. Porque a gente hoje tem atenção em tudo, né? É atenção no celular, atenção na rua, atenção na televisão, no fone de ouvido com a música. Então a gente mexe no celular, escuta a música, vê a televisão. A gente não dá atenção para nada, porque a gente não para nada, não é? E nós, enquanto professores, somos inseridos nesse turbilhão do sem atenção e temos que chamar atenção para geometria, para a história do Segundo Reinado, para a fauna e flora do Brasil, para mitose e meiose, e assim para Machado de Assis, para verbo transitivo direto, verbo intransitivo, e é um trabalho santificante, no sentido assim, os santos que realizam esse trabalho. É um trabalho cotidiano, diário, de longo esforço. Então a educação, ela parece muito com o cinema. E a plateia que hoje está na nossa frente é essa plateia que também está no cinema. Que fala durante o filme, que mexe no celular, que briga, que sai toda hora, que vai no banheiro toda hora, que come, que não tem atenção. Você lá na frente, tendo que dar seu espetáculo, você lá na frente, tendo que dar o seu show. Aí é interessante perceber que no texto ela fala assim, ó, a educação sem exigências não dá aos alunos o que eles precisam de maneira urgente. É curioso que a nova pedagogia se interessa tanto pelo aluno, mas nem tanto pelo aprendizado que ele necessita, e a gente vê isso claramente. Há um interesse monumental, não porque o aluno é isso, porque o aluno é aquilo, porque a aula tem que ser gostosa, porque a aula tem que ser voltada para o aluno, porque o aluno tem que querer, e não sei o quê, porque o aluno. E beleza, o grande agente, né, a nossa matéria, o nosso produto ali, o nosso cliente é o aluno. Não há dúvida quanto a isso. Só que você é o agente que vai transformar esse aluno e ele tem que querer. E aí não é uma via de mão dupla, é um querer de um, o trabalho do outro. Só que o problema é que essa nova pedagogia que está por aí, que a gente fica escutando às vezes em reuniões de professores, que a gente sabe que não funciona, só para deixar claro, é uma pedagogia que não exige nada dos alunos, hum? Que não os obriga a ter atenção, como se ele fosse aprender matemática, como se ele fosse aprender história de uma maneira por osmose, olhando a lousa, jogando, batendo um papo.
riscando o chão lá, fazer o ângulo reto. Isso faz parte? Faz parte, mas isso é o creme, isso é o glacê. O bolo, a massa do bolo mesmo, é o cara saber fazer uma tabuada, é o cara saber fazer uma raiz quadrada, é o cara tirar um MMC, é o cara entender o que é uma reta, o que é uma paralela, o que é um arco e assim por diante, o que é um quadrado, o que é um retângulo, o que é um círculo, sei lá o quê. E para isso não tem outro caminho senão a concentração, a atenção, a repetição, a exigência. E se nós estamos pedindo isso para os alunos, e é isso que a gente quer, não é? Alunos atenciosos, alunos que sejam exigentes, nós também, enquanto professores, também temos que ser exigentes com nós. E olha, modéstia à parte, o raça, eu estou me colocando nela, claro, sempre lembre, eu estou falando tudo isso, mas eu sou o primeiro a escutar. Mas o raça complicada, no sentido de que tudo que fala dói, tudo que fala machuca, tudo que fala é um sofrimento, porque ele está salvando o mundo, então ele é intacto, né? Ele é imaculado, ele é perfeito. Ele esquece que ele é um profissional, né? Ele esquece, às vezes, que ele tem metas para cumprir, ele esquece, às vezes, que ele tem uma responsabilidade de trabalho, uma imagem de trabalhador, não é? O que a gente tem aí de professor imaturo, professor que, bom, um dia a gente vai estudar sobre isso ainda, mas professor de quarta camada não está escrito. Professor mimizento, professor imaturo. E o que é imaturidade aqui para mim? Eu vou definir para vocês. É uma aula que eu vou dar lá para frente, mas falo um pouquinho agora, não tem problema. A imaturidade é você chamar um professor para conversar e dizer que está errado, e ele não aceitar isso, porque ele é muito bom, onde já se viu, ele está fazendo o melhor, ele está dando a melhor aula, ele está fazendo do melhor jeito. Só que ele sabe que ele não está fazendo o melhor jeito. Ele sabe que está horrível. Ele sabe que ninguém está prestando atenção. E ele é intocável. Então, se a gente quer alunos responsáveis, nós também temos que, enquanto professores, ser professores responsáveis. E o que é ser um professor responsável? Ser um professor responsável, meus colegas, é ser um professor que entende que ele é um profissional. Nem mais, nem menos que os outros. Ele é um profissional. E por que eu gosto de bater nessa tecla? Porque a gente começa a desmistificar e a tirar uma suposta capa de super-herói. Eu tenho que entrar lá, eu tenho que dar minha aula da melhor maneira possível, porque eu sou um profissional, ter uma relação profissional com esse meu aluno e ir embora. É isso. Se eu fizer esse básico, aí sim eu posso enfeitar com o glacê, com a uva, com a passa, fazer lá um desenho, colocar um passarinho em cima. Aí o meu bolo, filho, vai ser do jeito que eu quiser. Mas para que isso aconteça, primeiro eu tenho que ter essa massa bem feita, bem estruturada. Senão vai ser só glacê, que nem bolo de paróquia. Você já ganhou um bolo naquelas roletas de paróquia? Com todo respeito, né? Mas assim, é uma massinha assim e 4 dedos daquele creme de gordura. Ser professor é estar mais preocupado com o recheio do que com a superfície. Porque o recheio é o que vai ficar. E isso me coloca no quê, então? Isso me coloca na condição de que eu sou um professor e, sendo um professor, eu tenho que ser profissional. E todas as profissões, seja o médico, o arquiteto, o engenheiro, o terapeuta, o psicólogo, o enfermeiro e assim por diante, inclusive o de professor, todas elas, essas profissões, elas se baseiam em formação longa, completa e constante, que vai incluir o conhecimento especializado. E o que é o conhecimento especializado? Conhecer as teorias, conhecer as terminologias, conhecer as práticas. Tudo isso, todas as profissões devem ter. E aí você chega lá no professor, aí você chama o professor para conversar,
de geografia. Ele não sabe nada, nada. Por quê? Porque primeiro, porque ele é vazio. Você concorda? Você nunca vê ele com um livro, você nunca vê ele lendo, você nunca vê ele falando de um filme bom. Só fala, só fala do que é mais baixo, porque ele se compara ao aluno, né? Ele se torna quase mais infantil do que o aluno. E muitas vezes a gente tem essa experiência, o professor é mais infantil que o aluno, o professor dá mais trabalho que o aluno. Porque se ele é um professor, se ele é um profissional, ele vai abraçar a teoria, ele vai abraçar as terminologias, ele vai viver a disciplina dele e ele vai se atualizar constantemente. Uma das coisas que eu menos gosto, eu falo isso com muita tranquilidade no ser professor, é que às vezes começa a ficar para mim monótono. Eu monto minha aula, aí ano que vem eu vou e dou essa aula de novo. Eu não consigo ficar 2 anos, acho que eu não consigo, com o mesmo conteúdo, explicando da mesma forma. É o que eu estou falando de história, que basicamente, só aumenta o conteúdo e o tempo diminui para aprender, para ensinar. Mas todo ano, quando eu olho lá para o primeiro reinado, quando eu olho para a regência, quando eu olho para o descobrimento do Brasil, quando eu olho para todas as teorias históricas, eu tenho que me debruçar e atualizar aquilo, para que eu também possa saber, para que eu também possa amar ainda mais a minha disciplina. A profissão docente, né, a profissão de ser professor, coloca as bases das teorias. Só que da teoria para a prática, isso demora. Isso é uma certa, como que eu vou dizer aqui, um certo processo de filtro, né? Quando você coloca o vinho para descansar, de guarda, né? Você deixa ele guardado. O professor também é isso. Toda a teoria que ele aprendeu na faculdade, se ele quiser no outro dia colocar na sala de aula, ele não consegue. Porque não tem experiência da prática. Male male tem a teoria, imagina a prática. Né? Porque essas faculdades estão por aí também. Deus me livre. Né? Deus me livre. É um outro problema que um dia a gente pode falar sobre isso. Então, a gente percebe que, além de eu ter essa teoria que já é deficitária, que já é fraca, eu ainda vou ter que ter a prática. Se eu pego um médico na primeira consulta dele e um médico depois de 3 anos atendendo em consultório, o que eu vou ter naturalmente? Um médico atendendo melhor. O que a gente espera? O que a gente espera é que nós, enquanto professor, quanto mais aulas damos, melhor a gente se aperfeiçoe, mas parece que não acontece isso. Ou eu estou mentindo? Eu estou mentindo? Conheço professores que estão 5 anos dando aula. Continua o mesmo cocô. A mesma merda. Péssimo, 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 péssimo. Não sabe o que está fazendo lá dentro. Ah, mas Mateus, coitadinho dele. Vai aprender, vai estudar, vai ler, vai se esforça, meu filho. Se esforça. Nem isso você está querendo mais. Você nem se esforçar, tá? Porque é cômodo. É cômodo porque ele caiu num, num looping de que, olha, a sociedade não prestigia ele, os alunos não gostam dele, ninguém quer aprender, ele ganha mal, então ele não precisa se esforçar e aí fica naquilo. E a gente já falou sobre salário de professor nos encontros passados aí. E eu sou da seguinte opinião: quem não está afim de somar também não vai subtrair e dividir, sai. Isso é uma questão ética. Se eu, trabalhando, estou lá ganhando R$ 4.000 e eu não estou dando o meu real trabalho, eu preciso ser ético o suficiente, ter culhão o suficiente para pedir para sair e fazer outra coisa, que às vezes não é o que eu tenho que fazer. Não é? Nunca me esqueço, há uns 8 anos atrás, é quando nós tínhamos reuniões presenciais, coletivas,
E aí um professor começou a reclamar, 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 reclamar. E aí um professor que estava para se aposentar, um grande modelo para mim, um grande exemplo, que até o último dia de aula resolveu dar aula. Ou seja, silêncio, organização, respeito, matéria, vamos lá, ordem, né? E esse professor virou, hoje ele é aposentado e tudo mais, virou e falou assim para esse professor que estava começando carreira, que ele devia estar com todo o gás, com toda a energia, né, com toda a vontade de aprender, de fazer acontecer. Ele falou assim: sabe a porta que você entrou? Ela é bem grande, não é? Pega e sai. Ele falou assim: nós não precisamos de gente infeliz aqui dentro. Se é tão ruim, se é tão difícil, se é tão sofredor, né? É um sofrimento tão grande. Você está numa sala de aula, o que você faz? Larga a mão de ser sadomasoquista. Sai. Você não é obrigado a ficar aí. Vá para outra profissão. Ah, mas eu me formei nisso, Matheus. E você acha que hoje uma pessoa que se forma numa faculdade vai morrer com a faculdade que ela está? Com 1 milhão de oportunidades que se tem por aí? Ou tá cômodo? Ou tá gostoso no fundo da história? Seja verdadeiro. Ou tá gostoso ganhar? Minha mãe fala até hoje. Ah, não sei que vocês reclamam tanto, com tantas férias, não sei o quê. Ou tá cômodo isso? Veja, seja o médico, seja o advogado, seja quem quer que seja, essas pessoas têm que constantemente se aprimorar. E nós, enquanto professores, também temos que nos aprimorar. E o que vai distinguir, então, Matheus, um bom médico de um mau médico? O que vai distinguir um bom advogado de um mau advogado? O que vai distinguir um bom arquiteto de um mau arquiteto? Saber muito e ter experiência. Como se tem experiência? Fazendo, arriscando, errando, corrigindo e indo para frente. Ou seja, é literalmente 2 passos para trás e um para frente a educação. Testei, não deu certo, repenso, testo, e eu vou tentando, eu vou tentando. Ah, mas nunca dá certo. É impossível nunca dar certo. Tem coisa que funciona, tem coisa que eu sei que não funciona. E eu tenho que descobrir. Como? Testando. Quando? Agora, vai começar no letivo, não vai? Testa, tente, estruture. Não fica até o último dia seu de férias, deitado no sofá assistindo Netflix, achando que isso é incrível. Você é um homem do saber. Você é um homem do saber. Professor de férias lê, professor de férias estuda, professor de férias aprende. Descansa. Ó, um monte de livro aqui para eu ler. O que eu mais gostava das férias? Ler, estudar, aprimorar, preparar, formar, estruturar. E isso refletia no meu aluno lá. Porque ele via ali uma autoridade, alguém que sabia. Ele é foda. Ele é foda. É isso que a gente tem que propor. É essa a nossa meta. É escutar. Você é foda. Puta, que aula foda. Você sabe muito. Onde está isso? Isso está na minha luta diária e constante, porque eu tenho que ser aquele que sabe. Então eu tenho que saber muito e ter experiência. Como? Simples. Fazendo. E mais, uma pessoa que sabe muito, uma pessoa que tem experiência, ela vai causar nela 3 grandes coisas. Primeira, quando uma nova situação aparecer para essa pessoa, rapidamente ela consegue identificar e reverter a situação. A pessoa que é atenta, né, que compreende, que já sabe o que vai acontecer. Segundo movimento, conto uma historinha para vocês. Com uma menina que sentava na parede da sala e o cabelo sempre em cima da orelha. Só quem tem experiência sabe que aquela menina está com fone de ouvido. E aí tem 2 possibilidades. Ou você se faz idiota e não se faça de idiota,
Professor que se faz idiota é idiota. Você acha que você é um inteligentão porque eu vou me fazer de idiota lá? Não, filho, você vai estar sendo idiota, porque para a sala você vai estar sendo idiota. Então, ou você se faz de idiota e finge que não sabe, ou que não viu, ou você chega até essa menina, como foi o caso, e fala assim: querida, você pode tirar esse fone de ouvido que está na sua outra orelha, por favor? Porque eu sei que você está com fone. E se semana que vem eu pegar você com esse fone de novo, você não vai mais sentar na parede. Ponto. Isso é experiência. Isso é experiência. Segunda, para quem ainda, para quem busca, né, a excelência, busca a experiência. Porque uma pessoa que é experiente, ela não leva as coisas a ferro e fogo. Uma pessoa experiente sabe distinguir uma regra, um exemplo de uma exceção. O professor que é professor sabe o quanto ele pode soltar, o quanto ele pode prender. Ele tem esse jogo positivo para a coisa não quebrar. Você concorda? Que você não pode perder os seus alunos de você. Os alunos são seus. Você quebra essa relação que já é extremamente delicada, frágil, você não pega mais. Então, você saber a hora de soltar, a hora de prender, isso é muito importante. É essa sabedoria que vem com a prática, vem com estudar bastante. E claro, a última coisa que a gente pode colocar aqui é que parte da nossa habilidade está na rapidez com que a gente corrige e define uma determinada situação. A gente não deixa a coisa andar, né? Porque às vezes a coisa vai tão longe que depois a gente não consegue puxar. Isso tudo é ser um professor responsável. Isso é fazer-se responsável, assumir o compromisso, ser dono da sua profissão. E para isso requer essa exigência, minha e dos meus alunos. Ah, e dos alunos eu não tenho poder. Não, dos alunos você não tem poder. Mas você pode se exigir. E se exigindo, mostrar essa exigência para seus alunos. Para que eles vejam o seu esforço. Para que eles vejam o seu trabalho. Para que eles vejam que você é foda. E a partir daí, terá atenção. O filme é muito bom. O filme é muito bom para eu querer ir no banheiro. O filme é muito bom para eu falar. O filme é muito bom para eu chegar atrasado. Eu vou perder quando eu atrapalho ele. Eu vou perder quando eu deixo de vir na aula dele. Essa tem que ser a nossa meta. E não é fácil, mas também não é a coisa mais difícil do mundo. Basta a gente assumir o nosso profissionalismo, né? E correr atrás. E olhar para as profissões do lado, que eu acho muito bacana isso. Olhar para as profissões do lado e ver que às vezes o conforto da sala de aula, por mais difícil que seja, ainda é melhor do que muitas profissões por aí. Tá bom? Meus queridos, o que eu falei, tá gravado, né? Se eu errei, no próximo vídeo eu corrijo, mas eu acho que eu estou falando o que é a realidade mesmo, e isso é importante para a gente, é importante para mim escutar isso também. Então siga-nos, comente, ative as notificações, encaminhe aí para os seus grupos de professores, porque tem muita gente que precisa escutar. Certinho? Um abraço, Deus abençoe, até a nossa próxima reunião, até a nossa próxima semana.